Glória a Deus, aleluia. Vamos colocarmos em pé, em nome do Senhor Jesus. Já estou passando por o evangelista Wilton, que estará ministrando a palavra do Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Ontem foi quinta, né? Ontem, na quinta-feira, né, que nós estamos fazendo aqui a manhã da bênção. Quem está participando sabe como a gente faz aqui, né? A gente reparte as oportunidades e cada um fala um pouco daquilo que Deus colocar no coração. E Deus tinha colocado algo no meu coração e eu dei uma pincelada aqui, mas hoje eu quero ministrar aquela palavra da quinta-feira aqui de manhã, que eu dei só uma pinceladinha nela aqui, mas eu quero ministrar ela hoje por inteiro. Amém, irmãos? Então abra a palavra do Senhor comigo no primeiro livro da Bíblia Sagrada, o livro do Gênesis, capítulo 1, no versículo 3. Gênesis, capítulo 1, versículo 3. A palavra do Senhor vai dizer assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde, e a manhã, e o dia primeiro. E disse Deus, no versículo 6. Amém? Até aqui. E disse Deus, 2 pontos. Você pode se assentar glorificando ao nome do Senhor. Mantenha aí, irmão, se puder, a Bíblia aí no seu colo aí, que nós vamos ler ainda alguns versículos da palavra do Senhor. Quando eu comecei, irmãos, a estudar isso, e o capítulo 1 do livro do Gênesis, a criação de todas as coisas, Deus, ele aparece e se apresenta no capítulo 1 do livro do Gênesis como o Deus Criador. É por isso que, se você pegar todo o capítulo aqui e for lendo, você vai ver que tudo quanto está escrito vai dizer: e disse Deus, e viu Deus que era bom, e disse Deus. Agora, quando nós passamos para o capítulo 2, e a partir do versículo de número 4, você vai ver que há uma diferença entre o capítulo 1 para o capítulo 2. E em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo de número 18, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Então nós começamos a ver, amados, que agora Deus não aparece como o Deus Criador, mas sim como o Senhor Deus. Isso, amados, é tão interessante porque ele disse: olha, não é bom que o homem esteja só. Então, a partir deste momento em que o Senhor
Deus começa a ser tratado como Senhor Deus, era porque Ele tinha então criado e feito o homem à sua imagem e semelhança. E quando o homem foi feito à imagem e semelhança do Senhor, agora começa-se então a aparecer o Senhor na frente de Deus. Por quê? Porque Deus, Ele fez a mim, Ele fez a você, para nós termos um Senhor. Ninguém, queridos, na face desta terra pode ser guiado por algo que não exista. Tem pessoas que dizem assim: eu ando da maneira que eu quiser, do jeito que eu quiser, eu faço do jeito que eu quiser. Você pode até fazer, mas quando você olha e se entrega na mão do Senhor, o que significa ter um Senhor? Significa ter aquele que te ajuda, aquele que te levanta, aquele que te sustenta, aquele que é o provedor, querido, da tua vida. Isso é que é você ter um Senhor. E eu achei, queridos, isso muito lindo, muito interessante, porque vai começar, queridos, na história, quando Deus chama um homem por nome de Abrão. E presta atenção nisso, irmão, porque tem muitas pessoas que às vezes indagam: por que isso anda acontecendo? Por que faz isso? Por que nós estamos passando por isso? E toda a explicação da minha, da tua e das nossas vidas está aqui, na palavra de Deus. Deus agora chama Abrão e diz para Abrão assim: olha, Abrão, sai do meio da tua parentela, sai do meio da tua casa, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei, porque de ti eu farei uma grande nação, abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, mas em ti serão benditas todas as famílias da terra. E agora Abrão se levanta, mas ele não sabia para onde ele ia. Ele levantou quase que sem rumo, irmão. Deus, quando Ele chama alguém, Deus é de poucas palavras, irmão. Deus, Ele não vai explicar para você o porquê que Ele te chamou, o porquê que Ele está te mandando ir para certo lugar. Ele não vai explicar não, irmão. Se você tem a sabedoria, a inteligência de entender que o Espírito que fala contigo testifica aquele que te chamou, você vai obedecer à voz de Deus quando falar contigo. Ei, querido, naquela época, a Mesopotâmia ali, aonde Abraão estava, era uma terra boa, era uma terra fértil. Abraão, ele mexia com gado, e o gado era sustentado pela terra. Então Abraão tinha a terra como o seu senhor. Mas a partir do momento em que ele ouve a voz de Deus, agora não é a terra mais o provedor de Abraão, é o Deus que lhe chamou que vai lhe prover na tua vida. Agora, quando eu começo a olhar para isso, irmão, vocês conhecem a história. Abraão agora ele sai para algum lugar que ele não sabia onde era. E agora a Bíblia vai dizer que ele chegando na terra de Canaã, aonde o Senhor queria que ele fosse, a Bíblia vai dizer, queridos, que havia fome naquela terra. Agora para você imaginar, tá bom, a promessa que Deus fez para mim foi boa. Deus disse para mim que faria de mim uma grande nação, que Deus ia abençoar aqueles que me abençoassem, que Deus iria amaldiçoar aqueles que me amaldiçoarem, e em mim seria bendita todas as famílias da terra. A promessa foi boa, mas eu agora saio de uma terra boa, uma terra fértil, e vou para um lugar onde todos estão passando fome. Agora para e queira entender, queridos, este Deus. É por isso que muitas pessoas começam a murmurar e a questionar: mas peraí,
Eu morava num lugar bom, numa casa boa, e agora Deus me manda para um lugar assim. Só que quando Abraão chegou ali, olha o que o Senhor falou para ele: Abraão, está vendo os seus pés aonde estão pisados aí, nessa terra aí? Dar-te-ei essa terra, a tua geração. Ele não disse que daria a Abraão. Ele disse: eu vou te dar essa terra, eu vou dar essa terra aí à tua geração. E ele, ouvindo a voz de Deus, ele fez ali um altar para o Senhor. Ele consagrou aquele lugar. Ele disse: esse lugar aqui tem fome hoje, mas o Senhor está dizendo que aqui será uma terra fértil, uma terra boa e uma terra próspera. Aí você para você pensar, querido. Abraão agora sai, desce ao Egito, porque havia muita fome naquela terra. Lá na frente há uma discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E Abraão diz: Ló, escolhe aí, para onde você quer ir? Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para a esquerda, eu vou para a direita. Não está dando certo a gente ficar junto, não. Aí Ló olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra, viu um lugar lindo, um lugar belo, um lugar maravilhoso, e falou: eu quero ir para lá, para o outro lado do deserto. Vai você para o deserto, que eu vou para o lugar aonde ali, ó, tem tudo. Eu vejo Abraão coçando a cabeça mais uma vez: tá bom, vou parar no deserto. Queridos, a Bíblia vai dizer que quando ele chega no deserto, ele cava e encontra água. Querido, não é o lugar que vai fazer a diferença na tua vida, é você que vai fazer a diferença aonde Deus te colocar. Então não questione, não murmure quando Deus te levar para algum lugar, querido, porque não é o lugar que vai te abençoar, é você que vai abençoar o lugar. Aí tem pessoas que dizem assim: poxa vida, todo mundo quando encontra Deus vai para o deserto. Vai, irmão, vai. Mas deserto é lugar de provação? Não, querido. Deserto é lugar de você aprender com Deus, queira você chamar como quiser. Mas é a escola de Deus, querido. Quando Deus quer te ensinar aonde você deve chegar e quando você vai chegar e para quem vai ficar aquilo que você está fazendo, você tem que passar pela escola de Deus. Só que as pessoas querem vir para a igreja hoje porque há uma falsa teologia sendo pregada por aí, dizendo: vem que Deus vai te dar tudo, vem que Deus é dono do ouro, que Deus é dono da prata. E Ele é mesmo, Senhor. Ele é o Senhor, Ele é dono de tudo. Mas se você não aprender como você faz para receber, você não recebe. Se você não entrar no eixo para entender que Deus precisa te moldar e principalmente moldar o teu caráter, você não vai conseguir receber aquilo que Deus tem para te dar. E o deserto, querido, é o lugar que Deus leva para aprender. E nesse deserto você não vai morrer, porque Deus, Ele sustenta no deserto. Os maiores milagres aconteceram no deserto. No deserto é a escola de Deus. É no deserto, querido, que quando você acha que tudo vai acabar, é onde Deus entra e diz: não acaba não, porque eu sou o teu provedor, eu sou o teu Senhor, eu entro na tua vida, eu entro na tua história e eu faço acontecer, querido. Ninguém vai morrer no deserto, a não ser que vire as costas para Deus. Mas enquanto Ele for o teu Senhor, você não morre e Ele te sustenta. Você não morre e Ele te sustenta. Você não morre e Ele te sustenta. Agora existem duas coisas. Isso aqui, ó, mostra alguém que não serve a Deus, que tem qualquer outra coisa, irmãos, como teu Senhor.
e aquele que realmente ouve a voz de Deus. E ele vai e se entrega de todo o seu coração e aceita que Jesus seja o teu Senhor, o Senhor da tua vida, o Senhor da tua alma. Agora existem outra coisa, e a outra é aqueles que estão perseguindo Jesus porque querem alguma coisa, estão próximos de Jesus porque querem alguma coisa, e não têm Jesus como seu Senhor. Tem pessoas que até vêm no culto, entra para dentro da casa de Deus, mas não tem Jesus como teu Senhor. E muitas vezes você vai perguntar, porque para aqui, para você pensar, se você sair na rua e começar a perguntar assim, quem é Deus para você? A pessoa que não tem Deus como o seu Senhor, ela vai dizer, Deus foi aquele que criou o céu, aquele que está lá sentado no trono. Agora, quando você perguntar para um cristão quem é Deus para você, tem que sair da boca dele, ele é o meu Senhor, ele é o meu provedor, ele é aquele que anda comigo, ele é aquele que me sustenta, ele é aquele que me socorre nas horas difíceis, ele é aquele que está comigo 24 horas por dia, ele é aquele que conhece o meu deitar, o meu levantar, ele é aquele que sabe das minhas lágrimas, mesmo quando eu não tenho voz que saia da minha boca. A Bíblia diz que cada lágrima que sai do teu rosto é recolhido e colocado no odre do Senhor, e no tempo certo essas lágrimas se transformam em palavras, e Deus entra com providência e resolve aquilo que precisa ser resolvido. Você quer ver uma situação aqui? Olha isso. Aleluia. Oh Deus. João, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 8 e no versículo de número 3. João, capítulo 8, versículo 3. A palavra do Senhor vai dizer assim, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Versículo 4. E pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, esta mulher, ela foi apanhada no próprio ato de adultério. Os escribas e fariseus chegaram diante do Senhor, só que não chamaram ele de Senhor, disseram para ele, mestre. Esta mulher aqui, que agora está lançada aí, ela foi pega no ato de adultério, foi pega no flagrante. Só que esses escribas e fariseus aqui eram defensores da lei e queriam justiça. Só que não estavam nem aí, irmãos, com a justiça, porque o negócio deles, querido, era tentar colocar Jesus em meio a uma enrascada, para ver como que Jesus ia sair dessa. E eles disseram, o que o Senhor fala sobre isso? Porque a lei de Moisés diz que se for pego no adultério, tem que apedrejar, tem que matar. E você, o que você fala sobre isso? Só que eles não estavam nem aí, prova que eles não estavam nem aí com a justiça, porque pegaram a mulher e o homem. Por que não levaram o homem também? Se foi pego no ato do adultério, tinha que levar os dois. Aí Jesus, com toda a sua sabedoria,
Porque quem ora tem sabedoria, irmão. Jesus, antes deles pegarem Jesus aqui, quererem aqui, ó, a Bíblia diz que ele estava lá no Monte das Oliveiras orando. Jesus, ao olhar para eles, disse: quem de vocês aí não tem pecado? Se vocês não têm pecado algum aí, ó, comecem a lançar as pedras. Interromperam o culto que Jesus estava fazendo para tentar pegar ele. Ele agora agacha, começa a escrever com o dedo no chão. Vamos ver se tem alguém aqui que tem coragem de lançar uma pedra. A Bíblia vai dizer que o pecado deles começou a pesar e as pedras foram caindo ao chão, irmão. E cada um deles, abaixando a cabeça, foi embora, irmão. Foi embora. Jesus olhou, só as pedras no chão. E aquela mulher. Jesus disse: ei, mulher, dê uma olhada aí para trás. Aonde estão os teus acusadores? Querido, o ato de você olhar para trás, muitas vezes, é você olhar para todas aquelas pessoas que um dia te julgaram, todas aquelas pessoas que um dia tentaram te ferir de alguma maneira, todas aquelas pessoas que olharam para você e disseram: mas não era você o fulano de tal, não era você que havia ali bebendo, fumando, usando droga, não era você que estava ali assaltando, fazendo isso, fazendo aquilo, e querendo te colocar numa encruzilhada, querido, e falando: aqui não, aqui vai morrer, aqui nós vamos fazer macumba, aqui nós vamos... E, querido, tanta coisa já tentaram fazer para tentar parar aqueles que foram chamados pelo Senhor, querido. Tem hora que nós temos que parar, olhar para trás e ver que aqueles acusadores que acusaram a minha vida, que acusaram a tua vida, querido, tiveram que lançar fora tudo aquilo que vinha contra nós e tiveram que ir embora. Sabe por quê? Porque ninguém pode se levantar contra ninguém na face desta terra. A Bíblia Sagrada nos diz: antes de você olhar para o teu irmão e querer falar alguma coisa dele, ei, ó, arranca, querido, como é que chama? O vergueiro que está sobre o teu olho, porque você quer arrancar ali, ó, tem um cisco no teu olho aí, pastor, e você tem uma trave na sua vista. A Bíblia diz que aquele que julgar será julgado, na mesma medida que medir será medido. Isso aí, querido, vai acontecer lá no final, e quem vai fazer justiça não sou eu, quem vai fazer justiça é o Senhor. Quando Abraão resolveu ter Deus como seu Senhor, querido, ali acabou. E essa promessa, querido, que está na Bíblia é para mim e para você: abençoar-te-ei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então não se preocupa se estão falando da tua vida ou se vão falar da tua vida, porque quem te justifica é o Senhor. Aí esta mulher disse: não tem ninguém. Sabe, querido, Jesus, ele começa a dizer e olhar para aquela mulher e dizer: ninguém é ninguém. Ninguém teve a coragem de atirar-lhe uma pedra. Aqueles fariseus e aqueles escribas, querido, eles só queriam ver e ter Jesus como mestre. E as pessoas que querem ter Jesus como mestre são as pessoas que só querem vir e arrancar daquilo que ele tem e depois
ir embora. Lembra da história do jovem rico? Olha a história do jovem rico. Mateus 19, versículo 16. Mateus capítulo 19, no versículo 16. A palavra de Deus vai dizer assim: e eis que se aproximando dele, um jovem disse-lhe: bom mestre, que hei de fazer para conseguir a vida eterna? Jesus olhou para ele e disse: bom? Eu não sou bom. Bom é Deus que está no céu. Você conhece os mandamentos? Ele disse: quais? E Jesus disse: não matarás, não roubarás, não adulterarás, honrará teu pai e tua mãe. E ele disse: isso eu sei, desde a minha mocidade, sei de tudo isso. O Senhor disse: mas ainda lhe falta algo. E ele disse: o quê? Vende tudo o que você tem e dá aos pobres, e depois vem e me segue. A Bíblia vai dizer que esse homem querido, esse jovem rico, possuía muitos bens, e ele se entristeceu por causa disso. O semblante dele caiu, irmãos. Ele virou as costas e ele pegou e foi embora. Olha a diferença daqueles, querido, que sabem ouvir e reconhecer que Deus tem o melhor para a tua vida. Abraão podia ter ouvido a voz de Deus e dissendo: eu saí da Mesopotâmia, saí de uma terra boa, saí de uma terra onde os meus gados estão tranquilos, aonde eu estou tranquilo com a minha família, e ir para uma terra que eu não sei aonde é, ir para uma terra que chega lá, está todo mundo passando fome, eu vou passar fome? Eu não, eu vou ficar aqui. Mas olha a diferença, querido. E Jesus conhecia o coração daquele homem. Ele chegou para Jesus e não disse Senhor, ele disse Mestre. O que hei de herdar para ter a vida eterna? Ele queria só arrancar sabedoria. Ele não queria Jesus, eu quero a sabedoria. Mostra para mim a sabedoria. Só que quando a sabedoria vem, ei querido, quando a palavra da verdade vem, quando isso aqui confronta o homem não quer não. Ele não queria saber não. Querido, se ele falasse tá tudo bem, Jesus não ia deixar ele vender. Jesus ia falar: não, eu estava testando, era somente o teu coração, não precisa vender nada não. A partir de hoje eu vou ser o teu provedor, eu vou te ajudar, eu vou caminhar contigo. Mas ele não quis, ele não aceitou. Sabe por quê? Porque os bens materiais que ele tinha era o teu Senhor. Ele não queria ter Jesus como teu Senhor, ele queria o dinheiro como teu Senhor. Ele disse: não quero não, vou embora. E foi embora, irmão. Aí Jesus começou a dizer: bem difícil será um rico entrar no reino do céu. Mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Aí os discípulos olharam para Jesus e disseram: Jesus, então vai ser difícil alguém se salvar, quase que impossível. E Jesus disse: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aí os discípulos disseram assim: ó Senhor, peraí, mas nós largamos tudo para te seguir, e o que nós vamos receber? Jesus disse: quando
eu for levado para o lugar de honra e me assentar no meu trono, vocês vão ter 12 tronos que vocês vão se assentar ali, ó, pro meu lado, e vocês vão julgar as 12 tribos de Israel juntamente comigo. Aí o Senhor começa dizendo: aquele que deixar pai, aquele que deixar mãe, aquele que deixar marido, aquele que deixar esposa, aquele que deixar filhos, por amor de mim, receberá tanto nessa terra como no porvir. Aí as pessoas confundem as coisas aqui, e dizendo: então eu tenho que deixar meu marido, eu tenho que deixar meu filho, eu não preciso cuidar da minha casa. Não, querido, isso aqui, querido, Deus estava dizendo assim, ó, como está escrito na tua palavra: se você amar o pastor mais do que a Deus, você está fora do reino. Se o pastor amar você mais do que o Senhor, está fora do reino. Se eu amar os meus filhos mais do que o Senhor, estou fora do reino. É isso que o Senhor estava dizendo. Não arranque o Senhor do primeiro lugar do teu coração. Tenha Ele como teu Senhor, tenha Ele como teu Senhor, tenha Ele como teu Senhor e Salvador da tua alma. Alabra xerei calabadaraga sobia. Pessoas, querido, que só queriam ter Jesus como mestre. Judas andou com Jesus, mas não quis ter Jesus como teu Senhor. Ele só queria ter Jesus como mestre. Agora, quando você olha, querido, para a Bíblia Sagrada, a história desta mulher que foi pega no adultério, e ela chegou lançada-se aos pés do Senhor, e o Senhor disse: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Ninguém lançou, todo mundo jogou, as pedras foram embora. E quando Jesus perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Que ela olhou, ela disse para ele assim: Senhor, não há ninguém. Queridos, imediatamente aquela mulher, querido, reconheceu Ele como o Senhor, aquele que tanto salvou ela aqui, como salvou da perdição eterna. Olha a diferença de você ter alguém como teu mestre, como teu ensinador, como aquele que pode te dar alguma orientação, um dia sim, um dia não, daquele que é o teu Senhor, aquele que quando você levanta já está em pé ao teu favor, aquele que quando você precisa Ele entra com a providência, aquele que quando você está doente Ele vai e te cura, aquele que quando você está necessitado Ele diz: calma, estou chegando, não se apavora, o barco está balançando, mas não vai afundar. Oh glória! Olha a história de Zaqueu, irmão. Cobrador de impostos, odiado por muitos, mas o coração dele, querido, ó, pum, 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 eu quero saber quem é Ele. Sobe na figueira. Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém entrar na tua casa. E quando Jesus entra para dentro da casa de Zaqueu, ele diz para Jesus: Senhor, se eu tenho defraudado alguém. Jesus, na hora que olhou, disse: para, já me reconheceu, já me tem como Senhor. Eu quero dizer que hoje a salvação entrou nesta casa, entrou nesta casa. Alai sou caraba xerebanda cala sobia. Oh, Rei da Glória. Querido, não temas quando o Senhor falar contigo, irmão. Não temas, sabe por quê? Porque Abraão não temeu. Abraão não temeu. Eu vou ler o último versículo aqui, para você ver como que Deus, Ele trabalha. A história de Abraão é linda, irmão. Se a gente fosse contar, que a gente ficava aqui até amanhã. Pedro, mesmo tendo negado a Jesus,
ele teve Jesus como teu Senhor. Talvez você entrou aqui nesta noite e o inimigo da tua alma tem te acusado porque você virou as costas para o Senhor. Saiba que o problema não é você virar as costas. O que você tem que ter, querido, dentro de ti, é arrepender do que você fez e reconhecer Ele novamente como teu Senhor. Porque se você parar para você pensar tudo que Abraão passou, irmão, e as dificuldades que ele enfrentou, ele disse: poxa vida. E essa história termina como? Olha aqui, irmão. Deixa eu ver se eu me recordo do versículo aqui. Gênesis, não sei se é 25 ou 24. Não é 24, acho que é 24. Abra aí, Gênesis 24. Deixa eu ver se é isso. Vamos lá. Gênesis 24, deixa eu ver se é isso. É isso mesmo aí, ó. É Gênesis 24 e o versículo 1 vai dizer assim, ó: e era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. Só em algumas coisas? Só num pouquinho? Era Abraão já velho, avançado em idades, mas o Senhor tinha lhe abençoado em tudo. Queridos, há uma diferença naquele que tem Jesus como teu mestre ou como qualquer outra coisa, e a diferença entre aqueles que aceitam que Jesus seja o teu Senhor. Porque quando você tem Jesus como teu Senhor, você tem tudo. Você tem tudo. A decisão de um crente, irmãos, é ter Jesus por um pedaço. Porque se você quer saber, os escribas e fariseus andavam atrás de Jesus, mas não tinham Jesus como teu Senhor. Tem pessoas que até vêm, irmãos, dentro da igreja. Tem pessoas que até acompanham aí, ó, pelas redes sociais, mas que não tem Jesus como teu Senhor. Ou que um dia já tiveram Jesus como teu Senhor e hoje não tem mais. De uma coisa eu tenho certeza: o Senhor que você outrora serviu, isso eu tenho certeza absoluta do que eu vou falar, irmão, Ele nunca fez nada que viesse a aborrecer a tua vida. O homem sim, o homem é falho, o homem é pecador, e tem pessoas querendo culpar a Deus por vida de homens. Aquilo que o homem fez, irmão, vai prestar conta com Deus. Mas você nunca pode dizer, e nunca vai dizer, e nunca vai ter um argumento para dizer que Jesus fez alguma coisa que te aborreceu. E se você tiver hoje, você que me ouve pelas redes sociais, ou você que está aqui nesta noite de corpo presente, você
você olhou para você hoje e disse: eu não tenho esse Jesus como meu Senhor, eu quero dizer para você, a melhor coisa que você pode fazer da tua vida é entregar a sua vida para Jesus de todo o teu coração, e ter Ele como teu Senhor, e ter Ele como a pessoa que vai entrar, vai mudar, vai estar com você, e vai fazer tudo pela tua vida, como Ele já fez, irmão.